gente, estamos aqui, agradecemos aqui a presença da doutora Luciana Matias no nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio do podcast do Instituto Digital TV. Hoje nós vamos falar de um assunto, é um assunto sério, mas é um assunto muito importante para ser trazido aqui à mesa. Até porque, nesse momento da PL 1904, nós estamos discutindo muito sobre estupro, as vítimas, né, que estão passando por isso, e levantou-se esse tema. E que ninguém quer falar sobre ele porque traz muita discussão e traz à tona, faz com que muitas mulheres venham a refletir, né? Então, é melhor que fique quietinho para a nossa sociedade não mudar. Mas nós queremos mudança. Doutora Luciana, pode se apresentar um pouquinho para a gente? Claro, eu sou Luciana Matias Furtado, sou psicóloga, técnica responsável por uma clínica, uma equipe de psicólogos e outros profissionais que atuam na área da saúde. Esse é um tema bastante pesado, porque faz parte da minha história também. Eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco da diferença do estupro e do assédio, da exploração infantil e de adolescentes. Isso também é muito importante. Não só para diferenciar, mas para ampliar também esse olhar, né? Acho que a gente traz essa questão só do estupro, mas o quanto somos expostas, né, a assédios, importunações sexuais e que a gente acha que está tudo bem, faz parte, né? A nossa sociedade normaliza esse tipo de comportamento, essa né? cultura do estupro que a gente vem convivendo há tanto tempo, né? Me vem muito aquela foto, aquela imagem que tinha muito quando falava do período paleolítico, aquele homem com aquele pedaço de pau, a mulher com aquele cabelo comprido, caída, aqueles passarinhos voando na cabeça, porque é como a gente foi apresentado mesmo, essa relação entre homens e mulheres, ela perpassa por esse lugar também. Então, me parece que é muito natural. Então, a saúde mental hoje, ela começa a perceber os desgastes, né? Esse trauma que às vezes é transgeracional, não é nem só do que está acontecendo hoje, mas que as nossas avós, bisavós, tataravós, e a gente vem trazendo. Que bom que a gente tem a chance hoje de reverberar esse tema, falar, ter um alcance maior, porque é um tema que precisa de deixar de ser um tabu. A gente precisa falar mais sobre isso. Para quem sabe a gente trabalhar de maneira preventiva, né? E não só ali pós-ventiva, ou seja, depois de que tudo aconteceu, a gente ter que pegar os caquinhos ali. Porque tentar... a solução real não existe, né? A mulher que passou por um estupro ou por um assédio sexual, né, um abuso, mesmo menina ou adulta, por mais que ela tente se reconstruir, as marcas ficam. Ficam. Se tornam cicatrizes, mas ficam. Até porque é todo mundo que vai conseguir ir para uma sessão de terapia, juntar, recolher os seus cacos, a minoria, se né? reconstruir, né? Não é todo mundo. Porque aí a gente está falando de uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, políticas públicas que levam um acesso a essas mulheres e a gente sabe que longe disso, né? Não, e não é acessível, né? Não é acessível. Não é acessível. O Maio Laranja está aí, né? Passou, mas o quanto a gente precisou alertar sobre a importância da prevenção, né, sobre a questão do estupro e do assédio sexual mesmo, na exploração. Tem algumas decisões, né, doutora, judiciais, até do nosso STJ, que dizem que uma menina de 13 anos que consentiu, vamos dizer assim, com uma relação sexual, não pode ser considerado estupro de vulnerável. Eu queria entender, doutora, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo por que uma criança de 12, 11 anos não tem condição de consentir com um ato sexual? E eu emendaria mais uma pergunta. Se a gente também tem como no Brasil, hoje, a gente tem como mapear e definir qual é um perfil de mulheres que podem ou estejam mais suscetíveis a serem vítimas dessas violências de ordem sexual. Aí, gente, vou levantar uma questão política mesmo, né? O que é educação sexual? Hoje o que a gente percebe é uma exposição sexual de crianças muito pequenas. Eu trabalhei 15 anos em educação infantil e Dia dos Namorados a gente via crianças com menos de 4 anos levando presente
pro coleguinha que era namorado. Hoje a gente não tem a orientação sexual, por exemplo, nas escolas. Orientação sexual não é ensinar a fazer sexo. Não é o Kama Sutra, né? Não é o Tantra. O Tantra é nosso, é pra gente, tá? Super indico. Mas educação sexual nas escolas é olhar de uma maneira preventiva, é dar para aquele indivíduo piquititico ali uma noção maior sobre o seu corpo, sobre os limites que ele vai oferecer para esse corpo, ele poder entender até onde o outro, partes íntimas, gente, partes íntimas pode, é o que aquela não criança... pode, né? Às vezes a parte íntima de uma criança é o pezinho, é as costas, é um carinho, é passar no rosto, é poder tratar essas questões. Então, qual é o público que está mais exposto? É o público que, infelizmente, está muito exposto a questões, a conteúdos sexuais muito fora daquilo que ele é capaz de entender, né? Então, a gente precisa trabalhar de maneira preventiva. Educação sexual nas escolas já. Isso precisa acontecer, né? Porque aí a criança vai ter condições, inclusive, de chegar em casa, falar sobre algo antes do assédio, antes da exploração e antes do estupro. Olha, tem uma situação acontecendo que está me incomodando. Eu não gosto quando aquele tio passa a mão no meu rosto. Aquela criança que o tio vem, coloca no colo, senta no colo. Será que para essa criança é confortável? Isso que a gente precisa ensinar para as nossas crianças. Olha, os limites, as fronteiras existem. E você não tem que ultrapassar os seus limites. Você não tem que permitir que isso aconteça. Porque muitas vezes, quando você também tem essa criança, essa mulher, e por que não também, né, esse menino, né? Sim, porque também pode ser vítima, né? Quando você... mas é só um toque, mas é só um beijinho. É um carinho, né? É só falar um oi, cumprimenta com um beijo. E selinho, né? Selinho, né? Às vezes no pai, criança. na mãe. O banho. O banho. Então, assim, se a gente também normaliza isso para as nossas crianças, ela também não vai desenvolver ou ela vai também repelir aquilo que ela sente, né? Ou seja, eu tenho aversão, mas a mamãe ensinou que é só um beijinho, é só um não sei o quê. Então eu vou cedendo. E aí ela passa a não perceber mais aquele limite do corpo dela. E isso também é perigoso, porque pode levá-la a situações mais complexas para lidar, né? E aí a gente está falando de uma criança que não tem a maturidade, não tem um desenvolvimento cognitivo, emocional completo, né? E que pode ter situações. Eu não estou dizendo que a criança ou a mulher, ela cause essa situação e ela seja culpada pela violência. São coisas diferentes. Eu estou dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado em não perceber com que essa mãe, essa criança, essa mulher, esse menino, ele não respeite os seus limites, ele ultrapasse esses limites e venha a enfrentar ele situações mais violência, difíceis. né? Exatamente. Sem entender. Eu acho que a criança, até, enfim, os vulneráveis, né? Que a gente fala, abaixo de 14, principalmente, que a lei fala. Eles não têm o cérebro formado. Você vê que nós temos nosso cérebro, somos 23, né? Totalmente formado. Sim. 23, então, 25 23, anos, não é? Então, imagine aos 13, aos 11, né? Aos 8, Aos né? 8. Então, a criança, ela não consegue, se ela não tivesse educação sexual, nem entender o que é abuso, o que é carinho. Porque o abusador, é lógico, não vai falar: vem aqui, minha criança, eu vou te abusar agora, ou eu vou te estuprar agora, né? Ele envolve a criança e a mulher, muitas vezes, também, que passa. Casais, marido e mulher, onde a esposa é estuprada. Sim. Né? E que é uma coisa que é pouco discutido, né? Como assim o meu marido me estuprou? O fato de eu não querer transar e ser forçada a isso é sim um estupro. E tem que ser levado em consideração. Mas para a nossa sociedade não é visto dessa forma. Porque a gente tem que estar à disposição. A gente foi criado para isso. Na verdade, a mulher, o corpo da mulher
ainda no inconsciente da nossa cultura, pertence ao homem. Sim. Essa é a situação. Por isso tem feminicídios, estupros, porque no inconsciente social nós carregamos ainda a ideia de que o nosso corpo pertence a ele. Né? Então, a Kamala Harris, né, que fez aquela pergunta pro juiz, me cite uma lei aqui dos Estados Unidos que fale sobre o corpo do homem, determine algo sobre o corpo do homem. No Brasil também não tem. O Mas pessoal tem o corpo trazido da isso, mulher né? tem, porque mulher é patrimônio, né? Sempre foi. É o paternalismo, né? Acho que nasce exatamente quando o homem ele começa a se apossar de terras, da moeda, do ferro. Então, isso historicamente falando, é algo que a gente perpetua até hoje. As filhas eram dadas em casamento, Exato. tinham dotes. Era a moeda. Era né? moeda, A era firmada em alianças com a mulher. Nós Sim. éramos coisas. Exato. Éramos. Será que éramos mesmo? Acho que essa é uma questão importante, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da exploração infantil, que talvez venha um pouco com a pergunta da doutora, né? A exploração infantil é a troca pela moeda, né? É o pornô infantil, é a prostituição infantil, infanto-juvenil, vamos colocar assim, norte e nordeste. E famílias que trocam por comida. Exatamente. Então, por isso que esse tema ele passa por políticas públicas muito importantes, né? Porque não adianta a gente só... Não é só educação infantil na escola. Eu acho que isso também precisa estar sustentado por políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social, porque o Mundorinha só não faz verão. Mas eu acho que um movimento como esse, da gente pelo menos debater esse tema, a gente amplia um pouco a consciência, né? Quem sabe uma fala como essa chega até uma mãe que está percebendo que a filha, de repente, começou a trazer um movimento mais infantilizado, começou a chupar dedo, fazer xixi na cama, e ela vai olhar e fala, que será que está acontecendo com a minha filha? Porque a criança, quando ela é exposta ao estupro, ao assédio, ela tende a apresentar sintomas. Essa era uma pergunta. Uma Como é que a pergunta gente muito identifica? Quando que um pai, uma mãe tem que ficar atenta ao comportamento ali do seu filho para de repente desconfiar que houve uma situação de possível violência e tudo? Aonde a gente se apega? Então, bom, aí a gente vai para uma outra questão muito importante. A atenção dos pais sobre os filhos. A educação hoje, familiar, ela foi terceirizada. Ela está na escola, na mão da babá, da avó. E a gente sabe que os predadores estão em casa, está na família. O vínculo de confiança é uma pena, porque o vínculo de confiança é a base do estupro. Essa criança, quando chega num consultório, ela não confia em mais ninguém. E às vezes essa questão vai reverberar para a vida toda dela. A questão da confiança, ela vai levar para a vida. É um trauma que é levado para a vida. Porque foi meu pai, meu irmão, meu tio, aquele amigo da família. Sim. Essa criança, a base que Como é nós dela sabemos, confiar. às vezes, a mãe. Exatamente, gente. Olha, tem um filme que na época chocou muito, Preciosa, né? É um filme que eu indico para quem quiser assistir. É uma jovem que foi estuprada pelo pai, tem um filho do pai, e numa única cena ela é colocada a servir essa mãe oralmente também. Então, era uma jovem que foi abusada de diversas formas. Ela tem uma regressão no comportamento. Tem uma regressão do comportamento, porque é a maneira que ela tem. Ela não vai chegar em casa e falar, olha, o tio mexeu na minha pepeca, ou ficou brincando no meu bumbum, né? No caso dos meninos, né? Dificilmente eles vão fazer isso. Por quê? Porque o predador, o agressor, ele transforma isso em algo normal, uma brincadeira. Exatamente. Ele troca algo. Então a criança não tem essa dimensão. Ou ameaça, né? Exato, ou ameaça. Então a criança não tem essa dimensão.
O trauma, gente, é inevitável. A diferença é quem está do nosso lado quando a gente vive o trauma. É isso que faz a diferença quando um adulto vai para terapia. Quando uma criança passa por uma situação como essa. Então, essa criança, ela vai dar sinais. Ela dá sinais. Eu acabei de sair de casa, passou no jornal, numa escola, a criança reclamou para a mãe que estava com dores na genitália. E foi um adulto da escola. Né? Estão investigando ainda, mas tudo indica que é um funcionário da escola. Se a gente parar para pensar, a figura do homem está muito presente como o agressor, né? O predador, o pedófilo. Mas a gente também tem que lembrar que mulheres também podem fazer mal a crianças, né? O sádico, o prazer sexual de ferir o outro, eu posso ferir com objetos. Eu não preciso ter eu não preciso ter um falo para agredir o outro, né? Então a criança, ela apresenta sim sinais. Só que os pais precisam estar atentos, né, gente? Hoje a gente vê pais que não estão atentos. Os pais às vezes chegam na terapia exigindo do profissional time. Quanto tempo meu filho vai parar de fazer xixi na cama? Aí o psicólogo tem que falar: não tem como saber, né? Não faço noção do tempo que ele vai parar de fazer xixi na cama. Porque aqui é um momento onde ele vai explorar essas questões. Mas não sou eu que digo. Não é um remédio. A gente trabalha com tempo completamente do tempo cronológico. É o tempo de Kairos, é um tempo emocional. E cada um tem um. E se esse comportamento é um sintoma, esse sintoma ele precisa ser explorado. A criança não vai chegar no consultório falando: olha, o tio mexeu em mim. São sessões. Quantas sessões? Primeiro, não vão a questão da acontecer, confiança dessa tia Lu. Primeiro, acreditar que aquilo foi de fato uma agressão, para depois trazer isso ainda de uma maneira muito tímida, amedrontada, para depois começar o trabalho. Então não tem time. É um tempo que ela tem que ter dentro dela para conseguir entender que aquilo foi ruim e como que ela pode colocar isso para fora. E confiar na pessoa que está na frente dela. Vocês já viram professores na educação infantil? Somos mães. A gente já chegou numa escola de educação infantil e viu um educador recebendo os nossos filhos? Não, porque o homem pode fazer mal. Ele vai limpar minha filhinha, trocar fralda. Imagina! E a mulher? A mulher também pode fazer isso. Não é? Existe esse risco também. Existe. Infelizmente. Existe. Então, às vezes, a gente... E muitas que sofreram, né? Claro. Muitas das pessoas, né, que são abusadores sexuais também passaram por isso. Então, não tem no HD deles, na cabeça, uma outra maneira de se relacionar com outros seres humanos. Existe a perversão, sim, né? Eu acho que a gente precisa aprender a separar isso. Então, existe a perversão, sim, a perversão sexual, ela existe. O psicopata existe. Ele existe. A gente não está passando pano. Mas também existem pessoas que aprenderam a se relacionar sexualmente falando também através de abusos quando era criança. Então, hoje, essa pessoa reproduz esse comportamento. Às vezes, inconscientemente. Exatamente, porque é como se a vida tivesse parado naquele momento. Então, eu continuo crescendo, me torno um adulto, mas mentalmente eu tô ali, naquele lugar. Então, sou super a favor da gente também oferecer cuidados a essa figura que também é o abusador, né? Mas é claro que a gente, por exemplo, se a gente falar sobre a exploração infantil, então a gente vai falar de crianças que são sequestradas por redes, né? Contrabando. Essa galera a gente pode... a gente pode ir tirando uma unha por vez, né? Mas existem casos onde o abusador ele precisa de muita ajuda também, porque ele também em algum momento foi vítima. Tá interessante não deixá-lo na sociedade, enfim, tomar todas as medidas legais,
mas que também política pública, Porque Também. ter ele um passe tratamento. por um tratamento, né, de Também. educação. Porque se ele criou essa perversidade, se ele não consegue controlar, ele vai cumprir o tempo dele de pena, vai sair, vai cometer vai o fazer crime a de mesma novo. coisa. Eu acabei de assistir uma série chamada Inacreditável, super indico. E o estuprador, ele fala, é um caso real, americano. E numa entrevista, o estuprador, ele fala, não me soltem, porque eu vou continuar. Porque é instintivo, é de instinto. mim. O Chico Picadinho, Chico Picadinho. ele avisou. Não me O tirem da psiquiatra cadeia. falou, você tá bom, já passou anos aqui, você tá ótimo. Vai pra Não, rua. eu vou picar. Eu vou matar de novo. É simples assim. Tirou, matou de novo. Esse autoconhecimento é o que a psicologia oferece, né? Então, assim, é instintivo meu. Eu vou matar, eu vou estuprar. Mas retorna também no limite Sim, do que a gente estava falando logo no início. De se estabelecer e reconhecer os limites. exato. Né? E olha o quanto esse cuidado também para com o agressor, ele é importante. Ele precisa acontecer também. Então, na verdade, a gente precisa de uma reforma geral, De um tudo, né? De um tudo. E pegar profissionais específicos para cuidar da vítima, específicos para cuidar do violador, do predador, né, do pedófilo. Mas a gente precisa de uma equipe fera ali, né, para poder trazer o profissional mesmo e tratar essas questões que são ancestrais. Mas essa gente. questão é uma coisa muito difícil na nossa sociedade patriarcal, na nossa sociedade vingativa. Sem dúvida. Sim. Porque muito embora o nosso direito penal seja um direito reeducador, ressocializador, na prática A gente sabe que não é bem assim. é um direito somente de vingança, penal mesmo, ali para torturar a pessoa que cometeu o crime. E aí, quanto mais tortura, mais criminalidade mais gera. a criminalidade aumenta, mais a gente tem Exatamente. esse descambar de um monte de ações desmedidas. Né? Exatamente. Então as pessoas contam a justiça pelo tempo que a pessoa ficou. Mas como assim? Ele matou o pai, saiu em 10 anos, né? Então não penso numa ressocialização. Não. Só que a gente está indo por água abaixo. Porque quanto mais a gente não ressocializa o criminoso, mais crime a gente vai ter. Né? E eu não estou pensando na pessoa do criminoso, eu estou pensando nas próximas vítimas. Sim, Que se Sim. nós não evitarmos, vão acontecer. com Né? certeza. Com certeza. Tá aí o exemplo da Fundação Casa, tá aí tantos exemplos aí. E não é à toa que o índice de linchamentos vem aumentando, porque a sensação que dá é que a justiça não é feita. A impunidade. É, exatamente. Exatamente. E não adianta policial matando todo mundo na rua, porque não vai resolver. Não é sobre isso. Tá virando olho por olho, dente por Dente por dente, dente, né? Exatamente. né? É. Se fosse resolver, não tínhamos mais nenhum problema, né? Pelo que já Com aconteceu. certeza, de tudo que a gente já tem, né? Não é? Não teríamos com mais toda problema certeza, nenhum. com toda certeza. E como é que essa mulher, essa criança, ela pode se sentir segura para fazer uma denúncia? Bom, tem o Disque 100, né? Lembrando, o Disque 100 tá aí, é uma denúncia anônima, liguem, se desconfiarem, é muito importante. Vamos pensar que cada caso é um caso, né? É aquilo, eu acho que a base, a família é muito importante. Para a gente se sentir à vontade para fazer essa denúncia, primeiro vamos pensar, se já aconteceu, lembra a quebra de confiança? Ela é geral. Ela é geral. Até porque muitas das vezes, eu falo pelo meu caso pessoal, existe aquela questão assim, não, mas veja bem, alguém Não da foi família. bem assim, né? É, Será que não tá inventando? No meu caso, eu vi assim, você vai acabar com o casamento. Meses depois houve a separação. Né? Então, não faça isso, porque você vai acabar com o casamento. Eu tinha o quê? 12, 13 anos. Então, eu não tive suporte de pai e mãe nessa hora, porque meus pais foram totalmente omissos. E foram anos de assédio sexual. Meu Deus. Foram anos. Eu tinha 10, 11 anos quando tudo começou, e alguém da família. Então, na época, a minha bisavó viva foi a quem falou pra mim. A minha família tem uma base bem matriarcal. Falou, não faça isso, que você vai acabar com o casamento. Nossa.
Aí eu fui exposta a um monte de gente da família e tive que negar. E a minha tia, irmã do meu pai, querida, que já virou estrelinha, foi quem abriu, passou pela mesma situação de assédio. Esse homem se escondia atrás de cortinas para agarrá-la quando ela passava. Nossa. Não lembro de verdade como que eu contei isso para ela. Apagou na minha cabeça, teria que fazer uma regressão. E foi ela que numa festa expôs a situação. E falou, inclusive, a minha sobrinha passou por isso. Aí fico eu ali, né? Opa! Meu Eu? Deus. Fui eu? É sobre mim? Então, a pressão é muito grande de você Muito. enfrentar toda uma sociedade quando você fala que passou você- por e isso, você né? E eu enfrenta sou um o seu negocinho núcleo. desse tamanho. Exato. E ali, inclusive ali dentro do seu núcleo, onde você teria espaço para ser ouvida, para ser acolhida, para ter a Quem proteção, né? teria que te proteger Não te fez. não fez. Te deixou ali E, sozinha. gente, é muito maluco, porque essa pessoa é da região que eu moro. Algumas vezes encontrei. E numa situação que foi muito engraçada, eu dei risada sozinha, acho que acharam que eu era louca. Num mercado. Tava vindo na minha direção, saiu correndo. Né? Meu Deus. Acho que é porque eu cresci, talvez. É, Acho que falou, vem eu vou agora. enfrentar essa mulher, vou Né? nada. Mas é muito triste, porque foi o que eu ouvi. Não Quantas faça outras isso. vítimas ele não deve ter feito no Ao decorrer longo da vida, né? Muito triste. Até hoje, Até talvez, Até não? hoje. Porque é um comportamento desencadeado ali, que você não tem um tratamento, uma abordagem, nem nada. E você mesmo que já falou, né? A probabilidade de se perpetuar, É muito isso grande. se tornar um hábito, gente. É um hábito. Né? É uma compulsão, Uma quase. compulsão. E vai crescendo, né? Porque aí você vai ganhando, eu imagino, do ponto de vista emocional mesmo, isso na contramão disso, né? Conforme a gente vai ganhando confiança, estima, a gente vai o quê? Aprimorando, né? Então, Já não é suficiente aquilo. Isso. Quantas vezes eu acordei com ele em cima de mim no quarto da filha? Meu Deus. Nossa. Eu acordei com peso, aí eu comecei a colocar brinquedos em volta da cama pra fazer barulho. Mas aí tem o voyeurismo. Às vezes pedia pra pegar alguma coisa no banheiro, leva alguma coisa ali, ele tomando banho, mostrando. Então a gente, a exposição, não teve o estupro em si, graças a Deus, mas a exposição foi muito grande, Na verdade, a gente pode falar que houve sim, porque estupro hoje não é só penetração, não é Penetração, só a né? cópula carnal. Vamos pensar assim. Todo ato sim. libidinoso Graças que a dê Deus, prazer né? é É. considerado estupro. Estupro. Então pronto, tá aí. Então, né? houve sim. bem A gente pesado. tem a configuração e a tipificação A penal. tipificação É. penal disso. Então, e aí de repente eu sou tirada da minha prima, que eu amava, a gente vivia junto, e essa família se separa. Então, eu fui punida de todas as formas possíveis. E como você reagiu com esse afastamento, essa ruptura, essa separação com relação à sua família e à sua prima? Porque eu fico imaginando na cabeça de uma criança, um ser adolescente, responsável. e assim, né? e se tornar responsável por uma situação dessa, né? De cingiu ali. Não, é pesado, até porque a minha tia na época olhava pra mim e falava, fala a verdade. E aí você fica, vou separar um casal, minha bisavó tá aqui, a matriarca, a minha tia dada como a louca, né? Porque de repente ela abre a caixa de Pandora. Ela fora da casinha. Total, aí sou eu aquela errada, né? Então você fala, não, é mentira. Eu confesso pra vocês que eu lembro da sala, tá? O que acontece? Quando a gente vive um trauma, a gente faz uma dissociação. Tem um outro filme maravilhoso, né? Uma Garota de Muita Sorte, muito bom. Então o que a gente faz? A gente esquece. Então eu tenho flashes da situação. Depois dessa situação, minha mãe volta pro álcool, né? Porque ela também, de alguma forma, tem histórico. Gente, traumas transgeracionais é uma coisa maluca, tá? Meu Deus. Então, eu posso dizer que a linhagem das mulheres da minha família, de alguma forma, passaram pela mesma situação. Minha avó casou com 14 anos grávida. Olha. Então, se a gente parar para pensar, é uma sequência mesmo. E na situação, a sensação que eu tive é que eu tinha que ficar quieta e tudo bem, vamos fazer novos amigos e vamos seguir. Afinal de contas, era mentira, né? E aí você passa a acreditar. Exato. O que a criança faz, né?
Que ela acontece muito em dissocia. alienação parental, né? Exatamente. Ela transforma uma mentira Numa verdade. na realidade verdade. dela. E aí ela passa a acreditar também Exato. naquilo, por uma questão, inclusive, de sobrevivência, De né? sobrevivência. Exatamente, Né? exatamente. Porque Agora- aí o que você faz, né? Você vai fazer o quê? O que eu A posso fazer? criança. Fora que a criança ela tem toda aquela ideia do egocentrismo, né? O mundo gira em volta dela, toda a responsabilidade é dela, toda a culpa é dela, então a carga é muito grande. É muito pesado. Eu teria só mais uma pergunta, né? Aproveitando aqui a doutora Luciana. Às vezes pode chegar no teu consultório uma situação de uma criança, né? Assim, violentada, violada, e essa não seja a queixa. Mas no momento ali da sua anamnese, no momento dos seus levantamentos e dos seus atendimentos, surge. Já aconteceu. Como é que o psicólogo deve atuar nessa situação? Porque a gente tem um sigilo ali também, Sim. né? Você tem um sigilo ético com o teu paciente e tudo, mas nessa situação você descobriu ali, nem o pai sabe, nem a mãe sabe, muitas vezes ninguém sabe, mas veio. O que o psicólogo faz? O que ele deve fazer? A gente é regido pelo sigilo mesmo, né? Isso é muito importante, mas existem situações em que a gente, pautado no ECA, no Conselho Regional de Psicologia, a gente consegue sim trazer esses pais, principalmente por se tratar de um menor, né? Levar essa informação, e pode acontecer desses pais não fazerem nada com isso. E vocês E podem... quando os pais são os agressores? Omissos, então, a gente... Nem omissos, são os agressores, né? Como leva isso pra eles? Muitas vezes a gente precisa fazer a denúncia. Ah, tá. Então pode ser feito. Pode ser feito. Deve ser feito. Pautado pelo CRP. Gente, quem é psicólogo, liga no CRP, tira as dúvidas, né? Aí a gente consegue fazer a denúncia. Eu tive um caso desse. Já tive. Eu era quase recém-formada, praticamente. A questão do estupro, da violência sexual na criança, não vamos generalizar, hein? A criança tem uma dificuldade muito grande de lidar com a sujeira. Porque o ato em si é sujo. Entendi. Né? A gente teve um caso na clínica em que essa mulher adulta tinha dificuldade de transar com o marido e ela trazia uma fantasia do pênis ser muito sujo. E a gente descobre ao longo em que, na verdade, o avô forçava ela a fazer sexo oral nele. Um avô muito velhinho. Entendi. Então a gente consegue fazer algumas associações por conta do cheiro. Sim. E ela não lembrava disso. A Covid Ela trouxe... não lembrava? Não lembrava. Meu Deus. Fica naquela caixinha no Que a gente HD. esconde lá Lá embaixo. no fundo. Isso, num quarto bem escuro, né? Então, quando eu atendi esse garotinho, sabe aquela brincadeira de cola que a gente passava na mão para depois ficar puxando? Ele tinha isso pelo corpinho inteiro e os médicos, já 4 aninhos na época. E os médicos não sabiam o que acontecia, porque não fez exames, uma psoríase, a pelezinha da mãozinha dele e algumas partes do corpo descamavam. E ele precisava lavar muito a mão. E aí, durante uma sessão, usando aqueles bonequinhos da família, né, a família lúdica que a gente usa, essa criança demonstrou para mim uma brincadeira que a mãe fazia com ele. Então, a mãe passava horas com ele na banheira, fazendo sexo oral nele e pedindo para que ele também fizesse nela. Nossa. Meu Deus. Então, ele falava que a mãozinha ficava toda enrugadinha, porque ele passava muito tempo na água. Né? Então, ele lembrava muito das mãozinhas dele toda enrugadinha. Então, ele queria tirar aquilo. Então, ele lavava muito as mãos. Ele não conseguia lidar com massinha, né? De novo, não vamos generalizar, porque existem outros tipos de transtornos que a criança não consegue lidar. Essa questão tátil. Isso. Mas nesse é caso, muito comum, assim como a obesidade na mulher também pode trazer sinais de um possível abuso, né? É uma forma de proteção. É uma forma de proteção. E de não se sentir tão desejada. Às vezes, quando a gente pega um parceiro ninfomaníaco, por exemplo. Então, essa mulher, ela dá um jeito de não ser muito atraente mas não adianta, né? Porque a questão não tá com ela, tá no parceiro. Tá no Mas outro. até ela pensar, ela se pune
Porque deve ser natural ele querer transar tanto. Eu que não quero, então, se de repente eu engordar, se de repente eu não tomar banho, se de repente eu não lavar o cabelo... Não vai ter tanta... Ai, não vai ter tanta procura, né? Imagina que ele vai querer uma mulher assim. Ou por mulheres que já passaram por um assédio sexual. Por ou exemplo. Também existe esse tipo de proteção para a sociedade. Sim, também, também. A Para ser menina de respeitada. rua, Sim. normalmente, a criança de rua, a adolescente de rua, ela tem uma tendência a se masculinizar com medo disso também. Então, é muito Também comum. uma forma de O que não forma de resolve se camuflar. muito, né? Porque Não, tem agressores para todos os tipos todos de os mulheres. tipos. Né? Todos os tipos. É uma pena. É. Tá? Então, doutora, existe um tratamento, alguma coisa que pode ajudar para essas pessoas que não têm chance de chegar numa clínica, conversar com uma profissional como a senhora? Alguma coisa que a mulher, desculpa, que passou por isso, possa fazer um autoconhecimento? Porque nós estamos falando de milhares de mulheres que passam por isso. Sim. Então, o que a gente faz numa hora dessa? Aproveita momentos como esse, usa as redes sociais de uma maneira formativa, né? Eu acredito que a minha postura de falar sobre isso, eu fiz uma publicação essa semana sobre esse tema, é uma forma de a gente acender uma luzinha, de alguém ver a publicação, ouvir um podcast como esse e falar, meu Deus, eu passei por isso. Será que é por isso que a minha dificuldade no sexo, a minha secura, né? Será que alguns sintomas que meu corpo traduz, manifesta, guarda de maneira latente algumas memórias de exploração, de estupro sexual? Pode ser. Então, acho que quando a gente abre esse campo de informação, quando a gente fala, a gente dá voz a essas experiências que a gente teve, é possível a gente ampliar esse alcance. E aí sim, aí entra todo o movimento das políticas públicas podendo oferecer. Hoje na clínica a gente tem um programa, né, chamado de Programa de Acolhimento e Atendimento Humano, onde as sessões de terapia começam a R$20, porque a nossa proposta é fazer uma psicologia de fato sem fronteiras, para que a gente alcance as comunidades, as pessoas pretas, pobres, que quando vê o meu consultório no Jardim São Paulo, fala, mas nunca. Não vou nem passar na frente. Nem vou ligar, imagina que eu vou conseguir fazer terapia com Você os já psicólogos afasta aí. ali da Exatamente. calçada, já afastou. Nem olha. Aliás, essas pessoas às vezes nem estão caminhando pelo Jardim São Paulo. Exatamente. Mas, seja no atendimento online ou presencial, eles saberem que é possível ter esse Isso é acolhimento. realmente muito interessante. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo, importantíssimo. É que eu queria falar para quem está nos assistindo, né? A violência, ela acontece, nós temos legislação para isso, mas é importante buscar essa ajuda, buscar e também criar uma rede de apoio. Procure alguém que você confie na sua família, amigos que você confie, e de mãos dadas vocês vão procurar ajuda. Procurar uma psicóloga, procurar uma especialista, né? como a doutora Luciana, uma ONG que tem um tratamento mais acessível. Um acolhimento para essa situação. Advogados, defensoria pública, Hospitais. Os próprios CAPs, né? as DDMs, não é? E juntem as suas provas, juntem a sua coragem e lembre, você merece ser bem tratado. Nenhuma mulher merece passar por violência sexual, patrimonial, física, psicológica, né? Nenhuma mulher merece. Então procure ajuda. Sempre. Sempre. Doutora Luciana, muito obrigada Eu que pelo seu agradeço. tempo, pela sua disponibilidade. Doutora Roberta, é sempre um prazer, Prazer estarmos estarmos juntas. Sempre dá certo, eu ia. Muito Sucesso. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Muito bom conversar. Eu conversaria por horas e horas. Mas a mocinha já falou que Já. a gente já passou A 5 nossa minutos. técnica já nos tesourou. Já. Então, Obrigada, tá bom. gente. Muito obrigada. Eu que agradeço.